Então, bom dia a todas e todos. A gente está iniciando mais uma aula aí de Sociologia da Educação. Hoje o tema é a Sociologia da Educação de Karl Marx. E para iniciar essa aula, eu vou iniciar uma apresentação aqui com vocês. E ele está baseado, essa aula, em dois livros, né? O primeiro material, o material básico, né, bibliografia básica, é a Ideologia Alemã, do Marx. Essa versão que eu tenho aqui é da Martins Fontes, ele é de 99, 2002, essa edição. Tem uma edição, é uma edição compilada. A Ideologia Alemã é um livro, é um texto escrito por Marx que seria publicado, mas depois acabou não sendo em vida é das primeiras parcerias do Marx e do Engels, talvez a primeira, agora eu estou confundindo, mas eles dois escrevem em 1845 esse texto. Vou falar um pouco sobre o contexto de escrita desse texto, e aí ele tem diversas edições que trazem organizações diferentes, porque como ele não foi publicado, ele seria, mas depois não foi fechado uma versão final, ele acaba ficando meio desconexo algumas partes. E essa versão que a gente tem aqui, que eu disponibilizei para vocês, é em cima de uma versão francesa, que coloca algumas partes principais e evita algumas repetições. A Boitempo que é uma outra editora que está publicando há alguns anos já os vários livros do Marx, em novas traduções. A Boitempo fez um outro livro da Ideologia Alemã, muito, muito maior, inclusive, mas me pareceu, pelo menos a mim, apareceu com uma organização um pouco pior, mais difícil de selecionar as partes, sabe? Então, eu prefiro utilizar esse da Martins Fontes. Mas tem duas fontes aí, além de alguns sites, como marxist.org, tem esse texto aí também disponível para vocês. Além do texto da Ideologia Alemã, o texto do Tosi Rodrigues, basicamente o capítulo 3, que vai falar sobre sociedade, educação e emancipação, sobre o pensamento da sociologia da educação no Marx. Então, o Marx ele não é um estudioso de educação. Acho que a gente primeiro tem que levar em consideração isso. Ele não se debruçou especificamente sobre educação, apesar de ele ter um texto sobre educação, não é um texto, né? Tem um livro da editora Centauro, do Marx, sobre o Marx e Engels, chama Textos sobre Educação e Ensino de Marx e Engels. Então, tem vários textos, são 5 textos diferentes, um que ele vai falar sobre sistema de ensino e divisão do trabalho, outro sobre educação, formação e trabalho, ensino, ciência e ideologia, educação, trabalho infantil e feminino, ensino e educação da classe trabalhadora. Então, em que ele vai fazer algumas reflexões sobre educação, mas são compilados de alguns textos do Marx que, às vezes, é dentro de uma carta em que o Marx fala sobre educação, às vezes dentro de um livro do Capital que ele vai falar um pouco sobre educação, às vezes dentro da Ideologia Alemã que vai falar sobre educação, e aí fica uma colcha de retalhos, que é interessante para um estudioso de educação que está querendo entender como Marx pensa a respeito, mas eu acho que para compreender a visão mais profunda do Marx sobre a educação enquanto uma instituição social, a gente tentar compreender o papel que a educação tem dentro da sociedade como uma das formas de criação e disseminação de ideologias. E por isso, eu acho que o texto seminal é da Ideologia Alemã, e por isso que eu não passei esse texto sobre educação e ensino do Marx e Engels, porque eu acho que, enfim, se vocês forem estudar mais profundamente Marx e Engels e a relação deles com a educação, acho que é
é um livro obrigatório, mas aqui na nossa disciplina, eu acho que a ideologia alemã é mais fundamental. Bom, então o Marx não se debruça especificamente sobre educação, ele é um estudioso sobre o capitalismo, uma sociedade capitalista. É sobre isso que ele se debruça. Ele é filósofo, economista, jurista e sociólogo, antes da sociologia existir. A primeira aula foi sobre Durkheim, e apesar do Marx ser anterior ao Durkheim, né? O Durkheim vai escrever no final do século XX, início do século XX, não, no final do século XIX, início do século XX, e o Marx ele está escrevendo, refletindo sobre a sociedade capitalista a partir da metade do século XIX. Então, ele é bem anterior. Digamos que ele é 50 anos antes, ele está refletindo sobre aspectos da sociedade, 50 anos antes do próprio Durkheim. Então, apesar dele ser anterior, a gente acaba estudando, foi feita uma escolha pelo Tose Rodrigues e por mim também, de estudar primeiro o Durkheim, depois ir em direção ao Marx. A minha escolha a respeito disso também, e do Tose, é porque o Durkheim ele inaugura o pensamento sociológico enquanto disciplina, né? Tentar entender o social. O Marx ainda é de uma época, ou ele ainda representa um estilo de intelectual que não se prende a campo disciplinar, que é o próprio da filosofia dos iluministas, que você não tem assim, o Montesquieu é um cientista político, enfim, as pessoas têm afinidade, mas o Marx ele tem isso quanto característica. Ele é um intelectual de fato que acaba indo em várias direções dos campos das ciências humanas. Então ele inicia como aluno, estudante de direito, vai para o campo da filosofia, aí a partir desse campo da filosofia onde ele faz sua tese de doutorado, relacionando Epicuro e Demócrito, dois filósofos gregos que dentro da filosofia clássica, e aí ele, depois da tese de doutorado, ele vai escrever para um jornal, se torna editor de um jornal e começa a olhar para o mundo naquele momento. E aí ele se filia a partir da filosofia e tentando compreender o contexto social e político alemão da época e europeu, ele vai se filiar a uma corrente muito forte na Alemanha, que é do hegelianismo, basicamente uma corrente específica do hegelianismo, que é o hegelianismo de esquerda. E aí ele vai ele entra, depois, enfim, ele entra em contato pelo teor muito crítico do Marx, ele sai da Alemanha, expulso da Alemanha, e vai para a França. Na França, ele toma contato com os socialistas utópicos, com os movimentos políticos de trabalhadores que estão muito efervescentes na França naquele momento, vai para a Bélgica, na Bélgica e Inglaterra, conhece o Frederick Engels, que ele conhece, na verdade, em Paris, e ali ele vai também tomar contato com os economistas políticos ingleses. Então, basicamente, você tem uma múltipla influência do Marx, e não só tem influência do pensamento, mas ele escreve sobre socialismo, sobre filosofia, sobre direito, que ele já tinha escrito na Alemanha, inclusive sobre isso, e sobre o capitalismo. A principal reflexão dele é sobre o capitalismo. Então, a gente está falando de um pensador multireferencial que traz elementos que, apesar dele ser anterior ao Durkheim, para mim, do ponto de vista da sociologia, de maneira geral, ele até avança em relação ao Durkheim, porque o Durkheim, numa tentativa de compreender a sociedade, o que mantém a sociedade coesa, ele relega a segundo plano, o segundo ou terceiro plano, as disputas de classes sociais que existem. E o Marx ele vai colocar isso como o central dentro do seu pensamento. E a gente tentar compreender a educação e a formação de ideologia, a gente precisa saber
compreender também de que maneira o capitalismo cria as condições que, nos termos do Marx, na ideologia alemã, diz, os termos que ele usa, as condições espirituais, né, as condições no corpo de ideias, quais são as condições que faz com que as pessoas aceitem essa dominação capitalista. E essa é a principal questão para o Marx nesse livro especificamente, e que depois vai influenciá-lo na tentativa de compreensão do mundo. Inclusive, essa obra da ideologia alemã é o que inaugura, segundo alguns autores, vários autores que estudam Marx, é o que inaugura aquilo que a gente conhece como materialismo histórico dialético. É aí que ele sistematiza, na ideologia alemã, que ele sistematiza esse conjunto de conceitos e articulação entre esses conceitos que vai formar o materialismo histórico dialético, tá? O que a gente propriamente pode chamar de marxismo, ou uma tentativa marxista de compreensão dos fenômenos humanos, tá? Então, basicamente, essa importância do Marx, esse avanço que o Marx faz, e não é à toa que o Marx se torna um intelectual de maior influência do mundo atual. No século XX, não há intelectual, existem, enfim, vários autores que são fundamentais para a compreensão da modernidade, mas o Marx ele é incomparável, porque não só ele foi fundamental para a compreensão, né, ele é fundamental para a gente tentar compreender o capitalismo, mas ele também, por ser um ator político, e além de ser um intelectual, por ter jogado muita energia nessa construção de outras possibilidades, e na sua postura crítica muito forte, o Marx influenciou os movimentos políticos que moldaram o século XX, e aí moldam ainda o século XXI. Então, não é à toa que Marx é considerado como o pensador mais influente do mundo moderno. Enfim, é um pouco essa a minha ideia aqui, tá? Bom, queria iniciar para vocês com uma pergunta motivadora ou reflexiva. Qual seria o melhor modelo de educação para as crianças brasileiras? Tá? A gente tem aí na foto a gente tem duas fotos aí representando esses dois modelos. Não são os dois únicos modelos que existem. Eu estou trazendo dois modelos extremos para vocês pensarem. Nós temos o modelo das escolas militares, tá? E nós temos um modelo aí, que se vocês perceberem a bandeirinha no alto da página, que é o modelo do MST, tá? Então, a gente tem aí as escolas que o MST cria nos assentamentos, que tem, que é, enfim, operado pela esfera pública, mas que o MST geralmente constrói as salas de aula, influencia muito fortemente dentro de que tipo de educação é realizada, inclusive trazendo toda a mística do movimento para dentro de sala de aula. Tá? Então, a gente tem dois modelos muito díspares, com influências díspares para a sociedade. O modelo da escola militar tem como foco, enquanto valores, e aí eu não vou falar dos conteúdos que são ensinados, mas aquilo que é parte dos comportamentos e atitudes e valores que são disseminados dentro dessas escolas. Né? O colégio militar tem os valores voltados para a ordem, disciplina, obediência, patriotismo,
enfim, uma série de elementos que focalizam a ordem e a disciplina. Por outro lado, no MST, nós temos um modelo, um conjunto de valores que privilegia o pensamento crítico, que privilegia as construções coletivas e uma mística para a transformação social. E uma mística de movimento social, ele não é necessariamente religioso, apesar de ter elementos propriamente transcendentes que a gente pode colocar como religioso, mas a mística, na verdade, são momentos, são vivências que as pessoas têm de troca de experiência, trocas de sentimentos, né, de visões de mundo, de reflexões, que tem a ver com as lutas, com a vida diária e com o cotidiano das pessoas que vivenciam o movimento social. Então, é muito comum que a gente fala na mística dos movimentos sociais, uma mística de um movimento social específico, que são esses momentos em que as pessoas param para refletir, para colocar seus sentimentos em relação a essa dinâmica de luta dos movimentos sociais. E essa mística é retomada dentro das escolas que o MST acaba organizando no campo, nos seus assentamentos e nos seus acampamentos, valorizando essa dimensão da luta, da organização política, de uma educação crítica e de tentativa de transformação social a partir da educação. Enquanto a gente vai ter no colégio militar, como eu falei, uma educação voltada basicamente para ideais como ordem, disciplina e, enfim, patriotismo no sentido principal de uma certa reverência a símbolos nacionais, né? Então, eu não acho particularmente que uma criança no MST seja menos patriota que uma criança educada numa escola militar, mas, de fato, as místicas de uma escola militar, para a gente falar nisso, ele tem muito maior reverência a símbolos nacionais, símbolos oficiais, a figuras oficiais do que uma escola do MST, que também a gente pode ver ali, na própria bandeira do MST, nós temos o mapa do Brasil, nós temos abaixo da bandeira do MST a bandeira do Brasil, mas você provavelmente vai ter uma reflexão um pouco diferente sobre o Brasil em si, né? Sobre ser brasileiro, sobre o povo brasileiro, do que se você for comparar em relação às escolas militares. Lembro até, pensando aqui em um fato histórico, o Duque de Caxias. Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro, ele é conhecido por ter, por exemplo, liderado o Brasil na Guerra do Paraguai, né, quando o Brasil ganha do Paraguai, mas ele inicia sua carreira, não que inicia sua carreira militar, mas sua carreira como general do Exército, como marechal do Exército brasileiro, né, liderança dentro das Forças Armadas, ele inicia abafando uma revolta popular no Maranhão, né, na cidade, inclusive, ganhou o nome, né, a cidade de Caxias, que não é que ganhou o nome dele, eu acho que me parece que é o Duque de Caxias, que ganha o nome, porque é a primeira vitória militar do Duque de Caxias, é contra brasileiros revoltados, né, contra as condições sociais no Brasil na época. Então, o Duque de Caxias, ele teve como serviço prestado esmagar uma rebelião, colocar de volta o Brasil na ordem. Para quem foi, no caso, foi a revolta Balaiada. No caso dos revoltosos, Duque de Caxias foi quem massacrou um grupo de pessoas que se revoltaram contra as condições sociais e políticas da época, e, inclusive, a questão da escravidão, e o Duque de Caxias foi uma pessoa que ajudou a massacrar uma parte dos brasileiros. E esse é um símbolo nacional para os militares, e ele não seria, com certeza, não é um símbolo dentro do MST. Então, assim, só para colocar que tem ideologias completamente diversas nesses dois modelos, e aí, enfim, cabe se perguntar qual seria o melhor modelo de educação para as crianças brasileiras. O que o Marx vai falar ou responderia em relação a isso
é que, se você fizer parte da classe dominante, o melhor modelo de educação brasileira para o Brasil seria a escola militar. Porque a escola militar preza os valores de disciplina, ordem, né? E um patriotismo que, na verdade, é uma obediência a quem manda no país, tá? E quem manda em um determinado país, determinada sociedade, é a classe dominante. Então, para a classe dominante, você precisa de um povo dócil e obediente. E que esteja, né, faça suas tarefas e se satisfaça com o fazer suas tarefas. Para as classes dominadas, o melhor modelo de educação seria uma educação do MST, uma educação crítica e que prioriza as lutas sociais e a transformação social. Então, o que o Marx falaria sobre essa pergunta é assim, olha, não existe o melhor modelo de educação para as crianças brasileiras. O que existe é um modelo de manutenção da ordem e dos privilégios e das desigualdades sociais e da situação de exploração, ou você tem uma outra forma de educação, que é uma educação que vai transformar isso tudo. Então, não existe, digamos assim, o que é melhor para o Brasil, mas o que é melhor para qual classe dentro de uma sociedade, dentro de um país. Essa é a grande questão, tá? Para o Marx. Então, vamos falar assim, o melhor modelo de educação para o Brasil é esse, o melhor modelo de saúde para o Brasil é esse. O que o Marx colocaria é dizer, mas quem é que você está chamando de Brasil? Porque aquilo que você, e o próprio Durkheim, por exemplo, colocaria, que é a sociedade como um todo, na verdade não é uma sociedade como um todo, é uma sociedade cindida por classes sociais, com interesses antagônicos. E por terem interesses antagônicos, elas vão se contrapor. Só que a grande realidade é que a sociedade, ela coloca como interesse universal aquilo que é interesse da classe dominante. Porque é a classe dominante que domina os meios de produção e disseminação desses interesses. Então, é sobre isso que o Marx vai falar nesse livro Ideologia Alemã, e é sobre isso que Marx vai, a partir disso, desse pensamento, que Marx vai refletir, ou permite que a gente reflita, junto com Marx, a respeito da educação. Então, novamente, não existe um melhor modelo para a educação se você não considerar o conceito de classe social, porque esse conceito de classe social é o que vai definir isso. Então, para o Marx, pensar modelo de educação, modelo de sociedade, ou pensar a sociedade que está aí, ou pensar qualquer coisa, para o Marx pensar, ele tem duas dimensões. Ele tem a dimensão analítica e tem a dimensão normativa. Essa dimensão analítica, ela vai buscar compreender a realidade como ela é. É o que a sociedade é. Essa é a dimensão analítica do pensamento do Marx. Aí, para isso, ele vai dissecar a realidade, ele vai reconstruir essa realidade, tudo isso de maneira conceitual, de modo a entender essa sociedade. Então, o Marx, ele pega a realidade e fala assim, tá, como é que funciona essa realidade? E ele vai desconstruindo os elementos. Depois ele reconstrói de uma maneira racional e aí entende essa realidade. Essa é a dimensão analítica do pensamento do Marx. Mas junto a essa dimensão analítica tem uma dimensão normativa. O que é uma dimensão normativa? Quando a gente fala sobre dimensão normativa, a gente está falando daquilo que ele acha que deve ser, que deveria ser, aquilo que ele acha melhor ou pior. Então, igual quando coloca a pergunta, qual seria o melhor modelo de educação? Eu estou pensando numa dimensão normativa. Se eu perguntasse o que a educação é no Brasil, eu estaria perguntando para vocês a partir de uma dimensão analítica. Mas como eu falo, qual é o melhor modelo, aí a gente vai falar no normativo. Alguns cientistas sociais, inclusive o Max Weber,
Ele fala que o papel do cientista, cientista social, é focar na dimensão analítica. A dimensão normativa, ele é o papel para você agir politicamente, não para você agir cientificamente, digamos assim. Tá? Então, inclusive, ele tem alguns textos, a ciência como vocação e a política como vocação, em que ele vai diferenciar essas duas dimensões. Para o Marx, essas dimensões não estão separadas, elas estão juntas. Não só para o Marx, tá? A gente vai falar, mas o Marx ele tinha essa dimensão e os pensadores liberais não têm. Mentira. Todo o pensamento liberal, desde o Adam Smith, tá? Mas antes do Adam Smith, se você for pegar aqui o próprio Montesquieu, John Locke, enfim, são os pensadores do liberalismo político, e o Adam Smith no ponto de vista econômico. Esses pensadores liberais, passados e presentes, eles têm muito claro a dimensão normativa, o que é melhor. E para eles, uma sociedade liberal capitalista é melhor. E eles vão tentar defender isso de uma maneira analítica. O que o Marx faz é inverter essa régua e falar, olha, não, a sociedade capitalista não é a melhor. E aí eu vou mostrar para vocês o que não é melhor, e o que eu vejo como melhor é uma sociedade diferente, sem exploração do homem pelo homem, que seria essa sociedade socialista ou comunista. Tá? Então, a partir dessa dimensão normativa do Marx, ou seja, quando ele começa a vislumbrar como a realidade deve ser, a partir do momento em que ele começa a tentar compreender a necessidade de agir e transformar essa realidade, ele vai construir seu pensamento. Então, a partir dessas duas dimensões. Inclusive, na ideologia alemã, ele tem no final as teses contra Feuerbach, que são lindas, assim, né? Teses sobre Feuerbach. Ele vai, inclusive, falar algo que se torna quase um provérbio ocidental do pensamento crítico, que ele fala que a tese 11ª, ele vai falar: os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes maneiras. Do que se trata é de transformá-lo. Então a gente está vendo aqui essa dimensão normativa do Marx. Isso é uma frasezinha dessa. Se tivesse Twitter na época do Marx, com certeza seria um dos tweets mais compartilhados daquele momento. Mas não tinha, então ele escreveu essas teses, botou num livro que ele não publicou, que só foi publicado após a morte do Marx. Então vamos falar um pouco sobre Marx, vida e obra. Ele nasce em Trier, na Alemanha, perto da França, inclusive, em 1818. O pai dele era advogado, judeu. Ele, se eu não me engano, é convertido em seguida ao cristianismo, mas é de família judia. Ele cursa direito na universidade, onde ele estuda também filosofia e história, na Universidade de Berlim. Ele escreve a tese de doutorado dele sobre a diferença da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro, e isso é interessante, porque ele é influenciado por Hegel, como coloco no tópico seguinte, e o Hegel é um pensador idealista. Basicamente, lógico, é muito mais profundo que isso, mas basicamente coloca que a vida, a realidade, ela é nada mais do que um reflexo do que os seres humanos pensam a respeito dela. Então, não existe a realidade em si, mas a não ser uma realidade mediada pelo pensamento humano. E aí ele é considerado um pensador idealista, né? E é por isso que ele, inclusive, ele começa a ideologia alemã falando que a revolução que Hegel faz é no campo das ideias, que o Marx acha um absurdo que essa revolução no campo das ideias, para os idealistas, para os seguidores de Hegel, essa revolução trazida pelo Hegel seria mais importante que a Revolução Francesa, mais importante que a Revolução Industrial, o que ele acha um absurdo completo, porque a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ou seja, as mudanças, transformações sociais e econômicas, que são base, que permitem o pensamento hegeliano, o pensamento dentro da filosofia. Então, o Marx
já no sua tese de doutorado, apesar de ser um hegeliano ainda, ele vai escolher dois filósofos materialistas, Demócrito e Epicuro, e vai falar sobre a filosofia da natureza desses dois, tá? Esse livro, inclusive, a tese tem publicado em português, se eu não me engano, pela Boitempo até. Em 1841, ele termina a tese de doutorado dele, mas não entra na universidade, não se torna professor universitário, na verdade, ele é mal visto pela universidade, e ele vai atuar como primeiro jornalista e depois como editor da Gazeta Renana, um jornal de inspirações liberais. Inclusive, o Marx, até esse momento, ele não é socialista, ele critica o socialismo, ele é um liberal. Só que quando ele está na Gazeta Renana, um dos fatos que o comove e que ele é liberal, então ele defende reformas liberais na Alemanha. A Alemanha está saindo de um modelo aristocrático para um modelo aristocrático, governado por Bismarck, com mão de ferro, para uma tentativa de construção de uma sociedade liberal, moderna, industrial. E aí o Marx, ele é um entusiasta nesse início de vida dele, é um entusiasta dessas novas maneiras de pensar, do liberalismo, e mais, dessa nova classe que traz essa mudança, porque quando a gente está falando entre um sistema antigo e o sistema novo, o sistema antigo feudal, baseado no feudalismo, nas obrigações feudais, na relação de servidão, para um mundo capitalista, liberal, baseado nas relações de trabalho assalariado, por exemplo, e que vai trazer o progresso, a indústria, a gente está falando de um conflito entre classes sociais. A classe dominante antiga, que era a aristocracia, e a classe que vem em ascendência, que é a classe burguesa, os empresários. E aí o que acontece? O Marx, ele percebe num conflito que se tem em torno da possibilidade de camponeses recolherem madeira nas florestas, até então comunais. O que acontece? Inclusive, ele vai escrever, tem uma obra dele sobre isso, que agora, cujo nome me foge, mas que é muito importante nesse momento do Marx, porque ele vai justamente criticar e colocar em questão a própria crença dele eu não achei aqui qual o nome exatamente do texto, mas ele vai colocar em questão justamente essa visão que ele tem sobre a classe burguesa, e ele percebe que as mudanças trazidas pela burguesia a partir do pensamento liberal é uma mudança que vai não libertar os seres humanos, mas vai ser uma mudança que vai transformar a relação de exploração, basicamente. Então, qual é o ponto que se coloca ali? Ele vai se defrontar com a realidade que os camponeses eles podiam, segundo as leis consuetudinárias, que são as leis feudais, eles podem recolher lenha nos bosques, que são comunais. Então, os camponeses podiam fazer isso. Com o avanço de uma lei, com a aprovação de uma lei, aí o Marx, o jurista, com o avanço de uma lei que está trazendo reformas liberais, que coloca a propriedade privada acima de tudo, e a reforma liberal coloca assim, olha, a propriedade privada é inviolável. Ser inviolável significa nem o Estado, nem qualquer outra pessoa que não detenha aquela propriedade privada pode entrar numa propriedade privada. Então, o que acontece? Quando você transforma uma propriedade feudal, que tinha obrigações feudais, então o dono de uma propriedade feudal é o senhor feudal, é um nobre, um aristocrata. Só que, dentro das obrigações, do conjunto de obrigações, você tem o servo, ele é ligado àquela terra e ele tem direito
de recolher lenha, por exemplo, usufruir daquela terra, de algumas coisas da lenha, das frutas, etc., daquela terra, limitado, de maneira, né? Não é de livre acesso, mas é limitado, mas ele tem esse direito. Enquanto que ele também, o senhor feudal, tem direito a certa quantidade de produção do servo. Então, há um conjunto de obrigações mútuas e mais, você não tem a ideia de inviolabilidade da propriedade privada. Isso vem com o pensamento liberal, com a ascensão da burguesia, que tem interesse nessa inviolabilidade. Então, a grande questão da lenha é que a lenha passa a ser proibida. A recolhimento de lenha passa a ser proibida nessas propriedades anteriores comunais, que passam a ser reconhecidas como propriedade privada desses senhores. E aí entram numa situação de conflito. E essa relação de conflito, Marx fala assim, cara, isso está fazendo não a emancipação da população alemã, mas está fazendo com que os camponeses mais pobres fiquem ainda mais empobrecidos. E não só ele percebe isso, como esses camponeses pobres começam a ser, por uma série de dificuldades, inclusive a expropriação da sua terra, eles passam a ser proibidos de usar a sua terra, expulsa essas pessoas do campo e essas pessoas vão para a cidade trabalhar em condições subhumanas, dentro das fábricas, dentro das minas. E aí o Marx vai perceber que essa passagem da sociedade feudal, né, atrasada, para uma sociedade nova, liberal, burguesa, só muda a forma de exploração. O que a gente tem, ele vai perceber, é uma continuidade de uma luta de classes. Tá? Então, isso é a influência da Gazeta Renana, e ele deixa de ser liberal a partir desse momento. Em 1844, ele conhece Friedrich Engels, que é filho de um industrial alemão, que mora na Inglaterra, que tem empresas na Inglaterra. O Engels, a partir disso aí, ele não vai estudar na universidade, mas a partir dessa vivência dele nas fábricas e com seus interesses intelectuais, ele também se torna um crítico, apesar de ser filho de industrial, ele se torna crítico da sociedade capitalista industrial daquele período. E aí ele conhece Engels, ele lê primeiro o Engels, depois ele conhece o Engels, e se tornam parceiros para a vida inteira, inclusive em várias obras eles escrevem juntos, e o Engels, como um homem rico, né, ajuda o Marx em diversos momentos da vida dele, que o Marx é um trabalhador assalariado que tenta manter sua família, mas com muitas dificuldades, passando muitas necessidades, e quando ele está mais necessitado, é o Engels que o socorre. Ele, junto com Engels, ele escreve a Ideologia Alemã em 1845, ele vai viver ao longo da vida dele na Alemanha, na França, na Inglaterra, onde ele morre em 1883. O Marx constantemente é expulso dos lugares onde ele mora por conta do pensamento crítico e do fomento a atividades subversivas, digamos assim. Tá? Então, basicamente, essa é a vida do Marx. Os escritos mais importantes do Marx, alguns dos escritos mais importantes, são o Manifesto Comunista, que é de 1848, é desse início ainda da parceria dele com Engels, e o Capital, a obra mais que ele, enfim, é mais importante do Marx, onde ele vai tentar compreender o capitalismo, que são 3 livros gigantescos que o Marx escreve, né? Volume 1, 2 e 3. O que ele publica em vida é somente o livro 1. O livro 2 e o 3 ele vai escrever. Ele vai escrever, só que o Engels que vai juntar todo o material e depois vai publicar, depois que ele morre em 1883. E o Capital é de 1867. Então, são algumas das obras mais importantes. Mas, para vocês compreenderem também, é importante saber que a Inglaterra, na Inglaterra e na França, ou na Europa, você tem outra consequência da sociedade liberal, da sociedade capitalista na Inglaterra e na França, ou na Europa, é que você tem um aumento, uma intensificação da exploração do trabalho. Para vocês terem noção, a gente tem, entre 1750 e 1850, a gente tem a primeira Revolução Industrial.
que é o momento em que são implementadas as fábricas movidas a carvão, né? E que há um salto de produção, especialmente na Inglaterra, mas que depois começa, que também no final da década meados, né, a partir de 1830, 1840 e 1850, a França também começa a se industrializar e a Alemanha vai começar a partir, inclusive, dos anos 50, a se industrializar. Mas para tu ter uma comparação, antes da Revolução Industrial, 100 anos antes, 1650, 1750, o regime de trabalho semanal da Inglaterra era entre 45 e 55 horas. Já sob a Revolução Industrial, em 1750 e 1850, passa a 72, 80 horas semanais. E aí, a partir de 1850, com as lutas dos trabalhadores, essa jornada de trabalho semanal cai para entre 58 e 60 horas semanais. Mesmo assim, muito superior ao que a gente tem hoje no mundo, onde chega no Brasil a 44 horas semanais, em outros países 40 horas. Na França mesmo, a jornada de trabalho, sob o governo socialista do François Mitterrand, passou para 35 horas semanais. Então, assim, a gente tem a jornada de trabalho máxima, né? 35 horas na França, no Brasil 44. Então, a jornada de trabalho se amplia muito a partir da Revolução Industrial, e a gente está falando de um período de Revolução Industrial onde não existia nenhuma regulação do trabalho. Então, é essa a realidade que o Marx se depara. Trabalhadores sendo explorados, inclusive o trabalho infantil altamente explorado nesse período, tá? Então, como eu já falei para vocês, o Marx recebe a influência da filosofia alemã, principalmente Hegel, com idealismo, Feuerbach, que é materialista, da teoria política francesa, especialmente os socialistas utópicos, como Fourier, Saint-Simon, Louis Blanc e Proudhon, que é anarquista, inclusive, e a economia política inglesa, que são os economistas clássicos, especialmente o Adam Smith e o David Ricardo, que são pessoas que ele vai ler e vai, a partir do debate com esses economistas, que ele vai produzir a sua obra como Capital, mesmo depois, antes os manuscritos econômicos e filosóficos, a contribuição à crítica da economia política, que são outros textos sobre economia que o Marx vai escrever. Bom, em geral, o pensamento do Marx, ele vai falar que a história humana, ele vai tentar compreender as leis da história. Muito influenciado pelos avanços científicos que se tem na época, basicamente, especialmente na área de biologia, que você tem os estudos do Darwin, que vai revolucionar a compreensão da vida. Então, você vai compreender. O Darwin propõe uma teoria para a explicação das leis da evolução dos seres vivos. O Marx ele vai buscar compreender as leis da história humana. Outros fizeram a mesma coisa, o próprio Durkheim, antes do Durkheim, o Augusto Comte, positivista. Outros tentaram estudar as leis da história. O que o Marx inova em relação a essa tentativa de leis da história, a partir, inclusive, da filosofia da qual ele parte, é tentar dar esse caráter materialista e dialético dentro dessas leis da história humana. Então, primeiro, ele parte do pressuposto que a história humana ela é a relação dos seres humanos com a natureza. Então, ele é materialista nesse sentido, a história dos seres humanos na relação com a natureza e dos seres humanos entre si. Então, os seres humanos, eles são seres sociais, se relacionam entre si, e seres físicos no sentido de que eles vão estar buscando sua sobrevivência na relação com sua natureza. A história humana vai ser a história disso, de como os seres humanos modificam, transformam suas relações com a natureza e suas relações entre os humanos entre si. E os seres humanos fazem isso através do trabalho. É o trabalho que constitui aquilo que ele chama de ser social, tá? Então, essa é a lei de história, é o pressuposto que ele vai construir suas leis da história. E aí ele vai falar que, basicamente, as leis da história se dá a partir
da articulação entre o desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, de como as pessoas trabalham sobre a natureza e produzem suas condições de meios de subsistência e de existência, e aí essas forças produtivas, elas podem ser consideradas tanto os avanços tecnológicos ao longo da história, como é que as pessoas produzem, né, o que produzem, da maneira como é que eles criam ferramentas para produzir, mas também as relações que os seres humanos estabelecem entre si para fazer a produção. Então, é o que produz e como produz. E o como produz tem a dimensão tanto tecnológica quanto as relações humanas. E essas relações humanas é a relação entre grupos humanos. Grupos humanos que trabalham, que produzem, e grupos humanos que exploram o trabalho dos outros. E aí é isso que ele chama de classe social. Então, são grupos antagônicos, alguns produzindo, outros explorando o trabalho do outro e se sustentando sobre uma série de estruturas sociais criadas com essa finalidade de manutenção da exploração. Quando essas relações de produção, tá, entre essas diferentes classes sociais entram em contradição com aquilo que ele chama de força produtiva, a gente tem uma transformação, uma possibilidade de transformação histórica, no sentido de uma transformação saindo de um tipo de sociedade para um outro tipo de sociedade, estabelecendo novas relações de produção. E aí o que estabelece essas relações de produção, entre outras coisas, são as formas de propriedade. Então, as formas de propriedade são... Deixa eu voltar aqui. As formas de propriedade são, seja uma propriedade privada, seja propriedade comunal, seja propriedade feudal, as formas de relações de trabalho, seja o trabalho assalariado, seja o trabalho escravo, seja o trabalho servil, as relações de trabalho servil, essas são elementos das relações de produção. E a partir da compreensão de como se dão essas relações de produção e de quais são as forças produtivas de uma determinada sociedade, o Marx vai falar, aí você consegue analisar um período histórico específico, uma progressão histórica, você vai conseguir analisar a sociedade. Então, basicamente, esse é o quadro geral do pensamento do Marx, tá? Que ele, inclusive, apresenta na ideologia alemã. E aí, o que o Marx vai falar sobre a condição humana? Eu acho que vale a pena a gente compreender. Primeiro, ele vai falar que a definição que a gente tem de seres humanos é que eles distinguem-se dos outros animais por vários fatores, da maneira como, pela razão, pela maneira como eles percebem o mundo, pela consciência, pela religião, mas também como eles produzem os seus meios de vida. É aí, assim que eles se distinguem, a gente pode distinguir os seres humanos dos outros animais, porque a maneira como eles produzem seus meios de vida é completamente diferente da maneira que qualquer outro animal produz as suas condições de existência. E o ser humano é o único que consegue fazer com que essas maneiras se modifiquem ao longo da história. Se você for pegar as outras espécies de animais, todas as espécies de animais, por mais capacidade de aprendizado que elas tenham, a maneira como e por mais que ela se organize em sociedade, uma maneira como um formigueiro se organizava centenas de anos atrás é a mesma maneira que um formigueiro se organiza dessa maneira. A depender da espécie, o formigueiro pode ter uma diferença específica, mas não há acúmulo histórico, não há possibilidade de transformação por meio do aprendizado, nem entre os formigueiros, nem entre outras espécies muito próximas dos humanos, como os símios, por exemplo. Tá? Apesar de haver umas variações que são estudadas por uma que a gente chama de antropologia biológica, mas de maneira geral, os seres humanos conseguem um nível de complexidade muito maior. Então, aquilo que os seres humanos são coincide como
com aquilo que eles produzem e como produzem, ou seja, depende das condições materiais de sua produção, e é a partir da determinação e da análise de como os indivíduos trabalham produtivamente, como eles entram em relações sociais e políticas a partir da maneira como eles produzem, é que a gente vai tentar compreender os seres humanos. Eu não vou passar lendo todas essas partes, porque pelo avançado da hora, mas o mais importante, então você vai entender os seres humanos a partir das condições materiais de existência, tá? E aí, bom, mas os seres humanos produzem ideias também, representações, têm uma consciência. Como é que a gente vai compreender isso? O Marx vai falar, bom, a gente só pode entender a produção das ideias, das representações e da consciência a partir da relação que a gente vai fazer dessas ideias, dessas representações e da consciência com as atividades materiais, com o intercâmbio material, com a vida real. Ou seja, o comportamento, a vida material, as condições materiais de existência é o que vai gerar aquilo que os seres humanos constroem de política, de leis, de moral, de religião, etc. Então, ele vai, inclusive, se contrapor ao Feuerbach e ao Hegel, ele vai falar, o Hegel diz que são as ideias que vão determinar as condições materiais de existência. Está errado. São as condições materiais de existência que vai produzir as ideias. E o Feuerbach, que é um materialista, ele vai falar assim, que as condições materiais vão produzir o homem. Aí ele coloca uma ideia abstrata de homem e não a ideia de que, na verdade, não é o homem que produz as ideias. São homens, seres humanos, em dadas as condições específicas, em virtude das relações de produção, que vão produzir suas ideias. Então, não é o homem em geral que produz suas ideias, a partir de determinadas condições de existência. São pessoas que estão em determinadas relações de produção que vão construir suas ideias. Então, a consciência humana se constitui a partir do processo real da vida, tá? Então, o que o Marx está querendo dizer? De maneira geral, que a consciência está ligada às condições materiais de vida, que as representações, ou seja, ideias e concepções sobre como o mundo funciona, são construídas a partir de como elas aparentam ser. Por quê? Se você pega, eu estava dando uma aula sobre Galileu ontem, e eu acho que é bem a ideia. Se você olha para o céu diariamente, você vai perceber, o que vai aparentar para você, ou para todos nós, é que o Sol gira em torno da Terra e que a Terra é estática. Essa é a maneira como a gente percebe. Essa é a maneira como as coisas aparentam ser. E, inicialmente, as representações elas são construídas a partir disso aí, a partir de como que elas nos apresentam a nós. Seja a relação entre o mundo dando volta, enfim, sejam as relações sociais. Então, as representações que nós temos sobre o trabalho, sobre as diferenças sociais, sobre a moral e os valores, elas se dão a partir de como o mundo se apresenta a nós e como nós percebemos o mundo. Então, é a partir das aparências. Essa é a primeira maneira que essas representações são construídas. Tá? Só que ao se construírem primeiro como aparência, elas aparecem a nós como uma falsa consciência. Como algo que a gente tem consciência daquilo, mas aquilo como não é real. Então, ao perceber, né, a aparência de que a Terra, o Sol gira em torno da Terra e a Terra é estática, isso é uma falsa consciência. E a falsa consciência tem um porquê de existir. Ela serve, de acordo com Marx, para a manutenção da ordem vigente. Ela serve para justificar desigualdades e a dominação de uma classe sobre a outra. Mas como é que o Marx chega a essa visão? Bom, ele vai falar que a maneira como aparenta gera uma representação, mas quem é que constrói essas representações? Não é o ser humano isolado, autônomo. É o ser humano em relações sociais. E essas relações sociais
geralmente são colocadas, principalmente nas sociedades complexas, são colocadas a partir de hierarquias, grupos sociais que se dividem entre aqueles que podem pensar, aqueles que podem dizer o que é certo e errado, e aqueles que devem obedecer aquilo. E, de maneira geral, o que o Marx percebe é que aqueles que dizem as coisas e ditam as ordens, e ditam as regras, geralmente são os que estão em melhores posições sociais. São aqueles privilegiados, são aqueles ricos. Enquanto aqueles a quem cabem obedecer são os que são explorados, são aqueles que estão na situação de pobreza, em que parte daquilo que eles produzem, ou quase tudo, ou tudo que eles produzem, vai para outros. Então, é a esses a sociedade só tem interesse em que obedeçam. Então, essa falsa consciência serve para manter essa ordem vigente e justificar as desigualdades e a dominação. Então, o que o Marx vai perceber, isso faz parte da construção das leis da sociedade, é que todas as sociedades constroem conjuntos de ideias, de concepções e de normas e valores que legitimam a ordem, ou seja, tornam a ordem, a estrutura das coisas aceitáveis, a exploração e a dominação, colocando na cabeça dos indivíduos o desejo de obediência. E, ao fazer isso, tornam a sociedade, a estrutura social, muito mais difícil de ser transformada. E essa transformação só vai se fazer a partir do momento em que as relações de produção estabelecidas, as condições materiais e essas forças produtivas desenvolvidas para a manutenção dessa ordem entrarem em conflito, não se tornarem mais compatíveis. E aí a gente tem um processo de transformação social. Foi o que aconteceu da sociedade feudal para a sociedade moderna, foi o que aconteceu da sociedade antiga europeia para a sociedade feudal. Então, essas relações entraram em conflito. Só que esse conjunto de ideias, Marx chama de ideologia, tá? Ideias falsas da realidade. E elas servem justamente, essa ideologia, esse conjunto de ideias, serve para fazer com que as pessoas obedeçam a essa estrutura. Tá? Então, o que ele vai falar basicamente é que as ideias dominantes geralmente são as ideias daquelas classes sociais que têm as relações de produção dominante. E essas ideias representam essa expressão ideal das relações materiais dominantes. Eu não vou ler essa passagem aqui que está na ideologia alemã, mas a grande questão é que o Marx fala assim, olha, quem domina a possibilidade de produção e disseminação das ideias, ou do poder espiritual, quem detém o poder espiritual do dominante, espiritual não no sentido espiritual religioso, mas espiritual no sentido mental, quem domina esse poder mental sobre a sociedade é quem detém o poder material daquela sociedade também. Então, não é diferente. Então, quem domina a maneira de produção de conhecimento e de disseminação do conhecimento é quem domina também o poder de controle da propriedade privada, por exemplo. Tá? Então, essas pessoas, por exemplo, criam conjuntos de ideias que vai moldar a ação humana em toda a sociedade. Então, por exemplo, a ideia de meritocracia para o Marx pode ser vista como uma ideologia. Então, os dizeres, as máximas, o sucesso depende do esforço próprio. A pessoa não tem nada na vida porque não se esforçou. As políticas de cotas são injustas porque desvalorizam o mérito social. A riqueza de uma pessoa depende do mérito. Aí você vai ver nos vídeos no YouTube ou, enfim, reportagens que falam fulano veio do nada e se tornou riquíssimo. Aí um monte de livro de autoajuda que vai falar assim, como é que você pode juntar R$1 milhão sem, enfim, juntar não, como você pode criar R$1 milhão a partir do nada, enfim, uma série de ideias voltadas para a ideia do mérito que reforçam as estruturas sociais da maneira que elas são.
Então, o que o Marx perguntaria para ver se isso aí seria uma ideologia, meritocracia, é o seguinte: a gente começar a se perguntar, bom, quem trabalha duro a vida inteira torna-se rico? Porque mérito, né? Trabalhar duro tem a ver com mérito. O mérito, se você trabalhar duro, você pode se tornar rico. Então, a pergunta é, será que quem trabalha duro se torna rico? A quem interessa, e a segunda pergunta seria o seguinte, bom, se você acha que não, bom, eu estou vendo que a maioria das pessoas que trabalha duro a vida inteira continua pobre do mesmo jeito que sempre foi, reproduzindo as desigualdades sociais. Tá, e se isso é a realidade, mas a quem interessa repassar essa ideia de que a pessoa consegue enriquecer com esforço próprio? Ou seja, seria o tipo de comportamento que essa máxima, esse conjunto de ideias gera? E aí o Marx responderia, bom, você reproduzir esse tipo de ideia faz com que as pessoas queiram trabalhar duro, com a ilusão de que vão enriquecer, ou de que podem enriquecer, e mais do que isso, se elas não enriquecerem, a culpa é delas que não trabalharam duro o suficiente. Isso faz com que as pessoas trabalhem duro, e trabalhar duro significa se colocar à disposição para ser explorado. Então imagina o entregador do iFood, que segundo o iFood é o parceiro dele. Né? O iFood fala, o que a gente faz pelos nossos parceiros? Eu acho ótimo. Então o iFood fala que o entregador é o parceiro. Então, de acordo com a ideia do parceiro, ele vai falar, inclusive, que por ser um parceiro, ele é um empreendedor. O que eu entendo por empreendedor é que um empreendedor é aquela pessoa que, a partir de um comportamento racionalmente estabelecido, com finalidade de enriquecer, ele vai criar um próprio negócio e a partir desse próprio negócio pode ser que ele, inclusive, ele enriqueça. Só que o negócio que, por mais que o iFood fale que ele é um parceiro, que esse motoboy é um empreendedor, ele nunca vai deixar, se ele continuar fazendo entregas, por mais milhões de entregas que ele faça por dia dentro do iFood, por dia não, que é impossível, mas as centenas de entregas que ele pode fazer por dia ou por semana no iFood, ele nunca vai ser rico. Nunca. É impossível. Mas ele vende essa ideia. E aí, ao vender essa ideia, ele faz com que o trabalhador, o motoboy, empreenda um esforço cotidiano de entregar mais e melhor e mais rápido, arriscando a própria vida, gerando mais lucro para o próprio iFood. Então, isso que o iFood vende é ideologia. E alguns pontos importantes sobre ideologia. Primeiro, que a dominação não se dá somente pela força, mas, sobretudo, pelo convencimento. Nenhuma forma de dominação, o Weber, inclusive, depois vai falar isso, sobre formas de dominação legítima. Então, o convencimento é o mais importante para você fazer com que as pessoas obedeçam, tá? Mais do que a força. E a ideologia, segundo o Tosi Rodrigues até, ele acaba sendo um sistema ordenado de ideias, de concepções, de regras e normas, que obriga os homens a comportarem-se segundo a vontade do sistema, do geral, da sociedade, porque a sociedade diz isso, as pessoas se comportam dessa maneira porque é a regra da sociedade, mas elas se comportam a partir dessa regra da sociedade como se estivesse se comportando segundo a própria vontade. E mais do que isso, aquilo que a gente chama de sociedade não é a sociedade como um todo, é uma classe dentro da sociedade, uma classe privilegiada, uma classe que o Marx chama de classe dominante. Tá? E é a classe dominante que controla a produção e a distribuição de ideias na sociedade. Então, a classe dominante cada vez mais vai incutir na gente ideias de consumo, porque só a partir do consumo que a sociedade vai conseguir se estabelecer. Não é à toa que o consumo é tão importante que hoje, no período de pandemia, a gente tem shoppings abrindo antes de parques. Sendo que o shopping é uma estrutura fechada, né, de ar-condicionado, de alta circulação, retrocirculação de ar, ou seja, uma circulação de vírus, o shopping é um lugar onde a gente consome, o parque não é um lugar onde a gente consome. Então, o shopping é um lugar muito mais perigoso para se estar do que um parque. Só que os shoppings abriram primeiro que os parques. Tá? Então, aí mais uma coisa. Você não pode, hoje ainda, você não pode levar seu filho
seu filho, criança, a um parque aberto, mas você pode levá-lo ao shopping. Ou seja, você tem que estimular para as crianças o consumo. E isso, cara, é ideologia, né? Aqui tem a palavra trabalhe, compre, consuma e morra. Basicamente, a nossa vida se resume quase que a isso, segundo o capitalismo. Essa estrutura de sociedade, segundo Marx, eu vou retomar na aula do Gramsci. Mas para o Marx, para complementar, depois a gente fala sobre isso, para finalizar, educar no mundo industrial para o Marx significa uma reflexão sobre a situação da educação e da infância no século XIX, e aí ele vai fazer uma reflexão sobre isso, ele vai criticar a maneira como é a educação para as crianças naquele momento, que as empresas, as fábricas, algumas regulações a partir dos anos 1850, que forçam as empresas a terem escolas, para ensinarem as crianças a ler e escrever. Só que o que o Marx percebe é que essas escolas são basicamente depósito de criança, que criança não aprende nada ali. E que, a partir de determinada idade, as crianças já vão trabalhar, mas elas são exigidas em relação ao trabalho a mesma coisa que é exigida em relação a adulto. E aí o Marx se contrapõe a isso. Marx nem acha errado o trabalho infantil naquele momento. Enfim, eu estou falando, ele não é um teórico da educação, ele não sabe os impactos do trabalho infantil sobre a educação. Mas ele acha que o trabalho na infância, ou principalmente na adolescência, ele teria como objetivo ensinar as crianças a fazerem essa atividade que é tão importante, seja numa sociedade capitalista ou ainda mais numa sociedade socialista, para aprenderem essas profissões que seriam necessárias para as crianças. O que o Marx também acha que que reforça a dominação de classes é a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Isso faz com que o trabalho intelectual seja destinado às classes dominantes e o trabalho manual às classes dominadas. E o que o Marx acha que poderia ajudar em torno da igualdade seria o fim dessa separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, mas essa separação é uma das coisas que o capitalismo faz. E aí ele percebe que a educação acaba sendo utilizada para a manutenção da dominação, mas que ela pode ser utilizada para a emancipação. Então, o Marx, apesar de não ser um intelectual da educação, ele permite, a partir de tudo isso que eu falei, e a partir dessas reflexões ainda muito até superficiais do Marx sobre educação, permite que a gente tenha ideia de como ele nos ajuda a refletir sobre a educação no mundo atual. Então, basicamente, gente, era isso. Nossa, tem 26 mensagens aqui, 27. Desculpa. Eu vou focar aqui no final, porque os que ficaram para trás, depois eu dou uma olhada e retorno para vocês, às vezes por escrito, como comentário dentro do Google Sala de Aula. E eu acho que tem muitos comentários interessantes aqui, sugestões de filmes que vocês estavam acompanhando. Bom, espero que a aula tenha sido proveitosa. Desculpa, eu acabei me estendendo, mas tentar falar sobre o Marx em um único encontro realmente complicado, tá? E, enfim, é isso. A Paloma falou que ficou revoltada quando ele fala do trabalho infantil. Não, a gente tem que pensar também a partir do momento histórico que a pessoa vivencia e das reflexões que não se tinha anteriormente, né? Então, é o que eu falei, o Marx não é um intelectual para você dizer, eu vou pensar a educação a partir do Marx. O que o Marx propõe para a educação é o que a gente tem que propor, é a forma mais libertadora de educação. Não, você tem avanços atuais em relação à maneira como ele pensava. Agora, o que eu acho que o Marx consegue fazer, eu acho que a gente deve muito ao Marx até hoje, é a maneira como ele pensa sobre a sociedade e sobre quais são os jogos de poder que estão dentro da sociedade, a quem interessa. Então, isso eu acho que é
E a gente, a partir disso aí, tem um ponto de vista crítico sobre a maneira como a gente age até. Então, basicamente, eu acho que esse é um fator importante para o Marx. Bom, gente, é isso. Vou parar aqui a gravação. Agradeço a presença e paciência de vocês e peço mais uma vez